Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também você que está conectado pelo YouTube, também no canal da TV Amazônia. E estamos hoje sentindo falta do Adilson aqui, tá vendo que meu lado está vazio, meu parceiro aqui de programa. Ele foi fazer uma operação bariátrica, não, brincadeira, não foi não. Adilson, saudade de você, só brincadeira. E o Adilson é sempre quem apresenta os convidados aqui. Eu acho que eu estou até destreinado, mas eu vou caprichar. Nosso convidado de hoje, um casal muito especial que chegou há algum tempinho. Quanto tempo? 1 ano e meio? 1 ano e 2 meio. anos já? Já quase 2. Chegamos Quase 2 anos, chegaram aqui em Santarém, que é nada mais nada menos que Timóteo e Jane Kian. Isso. Mas nós vamos chamar de Jane, que fica mais fácil. E esse programa, você certamente vai ser muito abençoado, muito edificado, porque eles são uma família incrível, né? Tem 2 filhos, depois nós vamos falar sobre isso, mas vieram para Santarém com uma missão muito especial e um ato de muita coragem, muita ousadia em Deus. Mas antes de a gente entrar na história, eu quero dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos, Timóteo, Jane, Obrigada. ao Muito obrigado, ANW. Jane, chega mais para frente, ou então puxa o microfone para perto, É que minha porque as voz pessoas querem te ouvir. Não, mas o Magno vai deixar tudo legal lá. Sejam bem-vindos, dê a sua saudação aí para o nosso público. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É uma satisfação muito grande, até porque a gente se sente privilegiado, né, de ter passado tudo isso, e a gente vai tentar passar a nossa história aqui, né? Vamos tentar passar os máximos detalhes possíveis, que foi um testemunho muito forte. Eu creio que vai tocar na vida de muitas pessoas. É verdade, expectativa alta. E aí, Jane? Ai, eu... Achei que só ele falando já valia pelos A dois. gente vai dividir aqui o tempo. Aqui a gente não é... Como é que chama? Misógino, né? Não, as mulheres têm, inclusive, a prioridade aqui. Prioridade. Eu peço perdão, então. Porque você passou à frente dela, mas está perdoado. Não, mas eu agradeço, a gente, né, agradece o convite. Eu creio que vai ser bênção a gente compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, né? Que, igual a gente estava comentando, né, é muita coisa, é muito detalhe, e a gente vai tentar passar o máximo possível para as pessoas, assim, conhecerem um pouco melhor, né, de tudo que aconteceu com a gente, tem acontecido, né? É verdade. Para a gente já dar um spoiler aqui, onde a gente vai chegar. Eles, né, o Timóteo com a Jane, também seus filhos, o Ian e a Ayla, né? Estão lá nos bastidores, lá na sala. Eles têm um chamado de Deus como missionários para o Japão, né? E foi isso que trouxe eles para Santarém. A gente vai explorar essa história ao máximo. Você vai ver como Deus faz as coisas de um modo, né, incompreensível às vezes, né, para a sabedoria humana, para a lógica humana. Mas nós queremos saber, eu, né, e todo mundo que está assistindo, como vocês se conheceram, né, onde foi que vocês se encontraram. Então, não sei quem vai responder, quem vai contar a história, vocês se organizem aí. Eu posso tentar falar, mas eu sei que os detalhes sempre é a mulher que sabe, datas, né? locais, a cor da camisa, né? E tal, mas assim, a gente foi até engraçado, porque foi algo improvável, né? Tudo já começou aí na nossa história, porque eu sou do Paraná, né? Do interior, né? Interior do Paraná. E assim, por um problema financeiro da minha família, né, dos meus pais, então nós resolvemos ir para o Japão para sanar as nossas dívidas, né? E aí, no caso, a Jane também acabou indo para lá, né? Então, no caso, ela é daqui do Pará, né, de Santarém. E a gente acabou se encontrando lá, bem no momento onde os meus pais são pastores, né? E a gente estava começando um trabalho, né, da igreja. Estava até fazendo tipo uma célula, né, um culto, né, na casa do irmão, né, da igreja. E aí ela, por o convite, né, de um amigo, né,
que ela falou assim, olha, eu conheço um rapaz aí que ele era a vida torta e aí ele tá indo numa igreja aí que deu certo, vamos dizer assim, né? Ele se converteu mesmo, né? E aí ela falou, poxa, então vamos ir, né? Então a gente acabou se encontrando lá, né? Vocês estavam na mesma cidade lá no Japão? Na mesma cidade. Quem chegou primeiro? Eu cheguei. É porque a cidade onde a gente morava é onde tem a maior concentração de brasileiros lá no Japão. Qual o nome dessa cidade? Hamamatsu. Hamamatsu. Isso. E aí, quando eu cheguei lá, por ser uma cidade que tem muita concentração de brasileiros, então acabaria que tinha, assim, muita coisa para a comunidade brasileira. Então a gente tinha mercado brasileiro, a gente tinha igrejas brasileiras, a gente tinha... Os brasileiros são bem servidos. É tipo uma Flórida do Japão, onde os brasileiros vão lá, tinha se concentram, muito criam comunidades. Sim, sim. Então, nesse período de tempo que eu cheguei lá, acho que o primeiro mês eu dei várias visitadas, né, em algumas igrejas para ver assim qual que eu me adaptava melhor. E aí eu falei, eu não me senti à vontade em algumas que eu fui. E aí foi que um amigo do meu irmão, né, ele ouviu eu conversando com a minha mãe e eu falando, poxa mãe, porque lá não tinha, né, apesar de ter o ponto missionário, né, a igreja lá no Japão, né, da Paz Church, mas não era na cidade que a gente morava. Era e nem longe. era tão perto. Você já sabia que tinha pastante no Japão, mas era longe. Era muito longe. Mas era a igreja do pastor Timóteo ainda, não tinha a igreja internacional. Não, era do pastor Timóteo ainda. Então eu sabia, porque eu já tinha visto em eventos o pastor Timóteo e a pastora, né, falando sobre a igreja do Japão. Até eles tinham vindo uma vez, e eu lembro de ter visto ele na igreja. Eu estava aqui em Santarém quando eles vieram pela última vez, eu acho. Não sei se foi a última, mas foi uma conferência do MDA. Foi, numa conferência do MDA. E eu lembro que eu vi eles, e eu sabia então que tinha missão lá no Japão. Mas eu não sabia o nome da cidade. A pessoa vai e não se informa, né? Eu não sabia o nome da cidade, eu não sabia nada. Então, quando a gente chegou lá, eu perguntei pro meu pai falou, olha, tem uma igreja aqui perto, tem uma ali e tal, a gente pode ir visitando. E que ano foi isso? 2006. 2006. Que eu fui, né? Eu cheguei em meados de atrás, né? 2004, cheguei. Junho de 2004. 2 anos antes ali. Aí a gente começou a procurar. E aí um amigo do meu irmão, nem crente era, nem ia na igreja, ele ouviu eu e a minha mãe conversando. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu conheço um cara que era doidão. Fumava uns beck, usava uns dreadzão na cabeça. É o Timóteo, Era eu não. Aí ele falou assim, esse cara hoje tá totalmente diferente. Eu acho, pelo que você tá falando, que a igreja, tipo, é no estilo que você tá procurando. Se quiser, eu te levo. Você aceitou ele, né? Tipo isso, né? Aí eu falei, vamos, não custa, né? Já estamos visitando, você leva a gente? E ele, não, levo. E aí a gente foi visitar. Tanto que ele deixou a gente lá no apartamento, porque na verdade era num apartamento, a igreja que estava começando. E aí ele nos deixou lá e foram embora. E voltaram só no fim para nos buscar, para levar embora para casa. E lá foi que eu conheci a família dele, né? Que eram os pastores. Isso, Eram os que eram os pastores. Agora a parte que o pessoal do programa mais gosta, que é a parte romântica. Como é que deu liga aí casal? A parte romântica foi que, assim, nos primeiros meses, assim, a gente mal se falava, né? A gente só se cumprimentava e tudo. Mas... Pai do Senhor, irmã. Assim, era... Não, o mínimo possível. Né? Era só paz e se pudesse, era só mexer na cabeça. Mas por quê? Acho que era mais a timidez também, né? Assim, Tua, né? Porque a gente não é tímida. Então, mas... Na época você era novinho, adolescente. É porque eu era tímido. Ele era tímido, ele era fechado. Aí a convivência com ela me fez... Se eu estou bem hoje... Se eu estou bem hoje é por... Se você é sociável hoje é por causa dela. Não, ele sempre foi muito fechado. Faz o assim, meme. Não, ele sempre foi muito fechado assim de primeira. Só que depois, com o tempo que você vai conhecendo, você vê que ele não é nada disso que ele demonstra. É só a capa. É verdade. É só a capa. O pastor se arrependeu de ter dado abertura pra mim, daí... A Rejane que eu diga. É verdade. Aí, a gente não se falava, mas tipo, sei lá, nunca teve assim um porquê. É porque eu acho que a gente nunca tinha pego amizade mesmo. Aí, sempre assim, se fala. E aí o pessoal começou a comentar, né? Mas só que não comentava pra gente, pelo menos pra mim não comentava. E aí a gente, quando foi... Ai, meu Deus, foi a maior vergonha da minha vida aquilo. A gente foi pro encontro, o pastor, trabalhando lá no encontro. Não sei se... Acho que foi retiro, não foi? Foi um retiro ou foi encontro? Foi em retiro. Não, foi encontro. Não, todo mundo tava conversando lá. Todo mundo sentado numa mesona assim, né?
Aí veio uma irmã da igreja e fala assim, peraí, eu nem falava com o Timóteo nessa época. Tipo a Dilson, uma conversa aleatória, assim. O Adilson sempre lembrado nessas... Viu, Adilson? Você está sendo homenageado no programa de hoje. Sim, Bora tipo, você. Aí chega a irmã, assim, no meio, todo mundo conversando assunto de Bíblia, assunto de coisa, porque o mover tava legal ali naquele ambiente. Aí chega uma irmã e fala assim, aleatório. Gente, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Aí todo mundo, sim, o que foi? Aí ela, eu acho que a Jane tá gostando do Timóteo. Olha. Desse jeito. Aí eu olhei, mano, bem discreta. Assim, e aí eu não sabia mais onde enfiar a cara, né? Já fiquei vermelha, porque a pessoa branca desse jeito. Aí foi pegar o copo, derrubou o copo. Foi. Aí eu falei, Sério? Foi. Aí tipo, eu olhei assim e falei, por que você tá falando isso? Aí eu fui pegar o copo, e eu sou desastrada, né? E eu, derrubei o copo, aí ela, não falei. Ficou até nervosa. E eu, não, nada a ver. Aí eu levantei assim, não sabia onde enfiar a cara, saí. E aí hoje minha cunhada, né, irmã dele, levantou da mesa e falou, meu Deus, que desnecessário. E aí começou daí, né, a vergonha que eu passei. Aí, só que ninguém sabia, mas eu já estava orando. Porque eu saí daqui, né, incutida sobre o romance real, eu já conhecia essa visão. Então eu sabia que eu precisava orar por alguém, né? Mesmo que eu não soubesse quem era a pessoa, mas eu já orava para aquela pessoa e pedia para o Senhor guardar ela onde ela estivesse. Se ele não estivesse nos caminhos, era para o Senhor trazer e preparar para mim. Então eu orava todos os dias, eu pedia para o Senhor, Senhor, prepara minha esposa onde quer que ele esteja. E eu acho que foi depois disso, só que ninguém sabia, eu não falava para ninguém. E eu fui orar um dia, e aí eu, Senhor, prepara meu esposo onde quer que ele esteja, prepara o Timóteo. E eu lembro que na hora travei minha oração e falei, Senhor, apaga, esquece, não tem nada a ver, o menino deve ter namorada, eu não sei por que o nome dele veio na minha cabeça. Só que todos os dias que eu ia orar em relação ao meu casamento, né, pedindo pro Senhor abençoar, vinha o nome dele na minha mente. Mas você já olhava ele de forma diferente? Não. Por isso que eu ficava tão espantada. A gente não conversava, entendeu? A gente não se conversava. Não, mas sim. Mas foi isso que foi Mas isso que foi o interessante, entendeu? Porque assim, a gente não se conversava, só que foi algo assim mais, acho que mais espiritual, assim, porque foi brotando nela e depois em mim. Porque daí eu comecei a orar também em relação a isso. Só que sem ela saber e eu sem saber do que ela estava orando. Sim, legal. Até o momento que a gente, por mensagem, eu comecei a conversar com ela. Então, assim, eu tô gostando, né, de você, né? Ela ficou aquele clima chatão, assim. Então, por que a gente não começa a orar, né, em relação a isso? Qual era, né? curiosidade, sim, besteira, mas qual era a plataforma que vocês conversavam lá? Não, naquela época que a gente era saiu, o SMS, né, do celular, né? MSN, que a gente conversava. O MSN mas a gente também. começou a conversar mesmo. Que é o Messenger do Facebook hoje, né? Seria... Lembra que... Lembra, é o Messenger mesmo. Que tremia a tela. Era o MSN. Aí, só que na verdade a gente começou a conversar porque ele pegou e me mandou um e-mail, porque eu tinha o Orkut, né? Aí, ó. Era o Orkut, aí eu tinha o Orkut. As raízes. E lá no Orkut tinha um e-mail, né? O nosso e-mail ficava visível para todo mundo, né? E aí ele me mandou um e-mail. Oi, tudo bem? E assim, eu sempre fui muito delicada com as pessoas, principalmente com homem que eu não conhecia, né? O que você quer? Desse jeito. Eu mandei, oi, tudo bem? O que você quer? Quem é você? Porque eu não sabia, ele tinha colocado um nome diferente. Ele tinha um perfil fake, Depois eu falo os meus e-mails. Aí eu perguntei assim, e foi daí. Ele começou a perguntar as coisas e interessante que ele não conseguia ler o assunto que eu mandava pra ele, porque ele estava falando do celular, mandando e-mail pelo celular. Eu acho que não tinha a configuração de converter, sim. Aí vinha tudo quadrado, vinha código, né? Não vinha. Ela não estava entendendo. Não, você não eu não estava entendendo ela. Aí eu comecei a mandar no assunto a resposta para poder ele entender o que eu estava falando. Aí até que ele falou assim, olha, tá muito ruim conversar assim, me manda teu número. E naquele dia eu tinha pego um celular lá no Japão, meu pai tinha pego um celular pra mim. Aí eu mandei e a gente começou a conversar por SMS. Aí foi que a gente começou a conversar. Só que era assim, até então eu não tava dando muita trela, né? Eu conversava com ele, mas assim, o meu negócio mesmo era conversar com meus amigos aqui do Brasil, porque eu tinha muita saudade do pessoal daqui, né? Então eu conversava muito, era com as minhas amigas, meus amigos. Então eu conversava com ele
conversar. Por isso que a gente fala que assim, a gente não tinha esse negócio de gostar. Fala o nome do teu e-mail pro pastor. Não, para! E-mail? Não. O e-mail dela que Da ela época? tinha. É, da época. Ó, tá deixando ela constrangida. Muito. Mas eu quero te parabenizar, porque você é macho alfa, né? Você que tomou a iniciativa e é um bom exemplo para a rapaziada de hoje que tá muito light. Não que a gente ensina o processo correto, né? Mas quem normalmente, né? Não é uma regra também. Mas o que se espera é que o homem seja o que toma iniciativa, né? E ele tomou. Vou contar da mão. Se eu falar do e-mail, então você vai falar esses detalhes aí. Tá deixando o pessoal Curioso. O pessoal tá curioso, você não tem Rendendo como. audiência. Vamos Pra ser dar ibope, pra dar ibope, ibope, entendeu, pastor? Mas vai ter que contar agora. Vai ter que contar. Eu também acho que deve Porque contar. senão o programa fica assim. Fica sem. sem Senão vai ter que credibilidade, fazer né? um outro só pra. Cria Não, uma demanda e não atende. Eu concordo, pastor. Então o e-mail dela é meu amor é Vuxê. Como? Vuxê? Vuxê. Vamos levar em V-U-X-E. consideração que eu era adolescente. Ah, claro, O meu irmão, a primeira vez, porque assim, né? Meu irmão, a primeira vez que foi fazer meu e-mail, ele falou: me dá teu nome e vamos colocar underline, colocar tracinho, colocar não sei o quê, porque todo nome que eu tento Já tem. Então vamos, pra tentar ir ganhar de primeira, vamos fazer o teu bem complicado. Então eu achei que era isso mesmo. Só que depois eu fui entender, né? Pro meu irmão era difícil porque o meu irmão é júnior, né? Eu sou Janiquiana. Nunca não, mas seria difícil encontrar outra. Aí, como ele tinha falado isso pra mim, eu falei, eu vou arranjar um e-mail assim, bem nada a ver, que ninguém vai Mas ter. coincidiu na época que a gente. Tu já ficou assim, Aí eu poxa, fiz, criei expectativas. Mas não era. Criei expectativas mediante a um e-mail. Faz sentido. E como o Judá Bertelli fala, né? Que tudo fala, né? Tudo fala. Foi um sinal de Deus Até ali. a placa de um carro fala. Aquela mensagem traseira de caminhão, né? Deus falando. Não, mas então, já que ele soltou meu e-mail... Pois é, agora você entrega logo aí. Você falando de atitude... Só pra deixar claro, o meu e-mail era gato carente. Brincadeira. Gato carente. Caramba. Não, por que eu não reconheci o e-mail dele? O povo vai achar que é verdade. Mas não, eu não reconheci o nome dele no e-mail porque ele juntava... Até hoje ele fala Timodachi, porque no japonês Tomodachi é amigo. E aí, pelo nome dele ser Timóteo e tal, e aí todo mundo chama ele de Timo. Aí ele juntou e colocou Timodachi. Ele gosta de coisas com duplo sentido, assim, com trocadilho, né? Só que depois ele foi mostrando as asinhas e fez outros 2 e-mails. Timonardo DiCaprio. E o Timothy Pitt. Vocês brincavam comigo, era uma diversão pra Não, é vocês. brincadeira, ele não fez e-mail. Não, mas sobre atitude, voltando lá, né? A deixa que foi dada. Ainda bem que o Adilson não tá aqui, senão a gente não vai voltar nunca ao assunto. Nunca. Mas pode colocar a risada dele de fundo. Mas assim, voltando ao assunto sobre atitude, realmente o bichinho teve atitude. Porque eu ia pra igreja e às vezes eu ia sozinha, então eu ia de ônibus e na volta o pessoal me dava carona. Só que eu morava relativamente longe, né, da igreja, da minha casa. A minha casa era longe da igreja. E aí, pra chegar na igreja, eu tinha que pegar 2 ônibus, né? E aí, pra evitar isso aí, o pessoal... Não, Jane, a gente te leva até mesmo por causa do horário do ônibus. E aí, era assim, sentava... Era uma van, né? Tipo, como se fosse uma van de 8 lugares, um carro de 8 lugares. Então, o espaço de trás, o banco de trás, sentava eu, a prima dele e ele. Sempre nessa ordem, todas as vezes. Eu, a prima dele e ele. Eu já estou imaginando, então pessoal, não sigam esse exemplo, porque tem limite nessa iniciativa, mas deixa ela falar. Mas é a atitude. Tá bom, vamos ver. Aí olha só. Eu estou imaginando. Me vem a pessoa e senta do meu lado. Eu já achei estranho, porque eu falei, oxe, menino nunca senta do meu lado. A ordem não era essa, não tinha era alguém no meio essa. sempre. Tinha a Ana ali no meio. Aí ele sentou. E a Ana, eu olhei pra Ana, tipo, que ela ia conversar comigo, a Ana lá, já, tipo, querendo babar de dormindo, né? Aí eu falei, bom... Tudo combinado, com certeza. Vou dormir também, né? E eu cruzei os braços aqui e fui dormir. Aí ele sentado do meu lado, tava muito encostado, porque carro 3 lugares atrás, aí ele começou a fazer assim, ó. Estratégia. Aqui na minha mão, aqui na minha mão aqui. Aí, tipo,
Eu falo que eu era meia delicada, né, com os homens, né? Eu comecei a sentir, eu tirei a mão, né, pra ver se a pessoa se tocava, né? E botei assim, em cima da minha... Eu enxerguei como uma oportunidade. Ah, Senhor. Depois a gente vai fazer um programa só sobre o romance real pra consertar isso então, aqui. porque eu lembrava do romance real, então eu falava, eu achei que liberdade, né? Botei a mão aqui. Eu não conhecia o romance real nessa época, me perdoe. Botei a mão na minha perna, assim. Aí daqui a pouco eu sinto a minha mão assim, em cima da minha perna, fazendo assim. Aí veio, pegou minha mão, mediu e fez assim. Aí na hora que ele fez assim, daqui Agora pode. não, aí na hora que ele apertou a mão, eu tava com a mão assim, ele apertou minha mão. Aí foi que eu falei, não, realmente a pessoa não entendeu, né? Eu falei, agora ele vai entender. Aí eu olhei pra ele e fiz assim. Ele me olha de volta e vai... Aquele sorriso. O que eu estou fazendo? Aquele sorriso do Garfield, manja? Aquele sorriso amarelão. Aí ele pega, solta. Porque aí eu olhei muito séria, tipo, olhei pra ele assim e fiquei olhando, né? Aí ele... Olhar como chama de fogo. Foi penetrante. Aí ele pegou e fez assim, ó. Botou minha mão em cima da minha perna, deu 2 batidinhas. Mas o importante é a atitude, pastor. Mas alguma coisa aconteceu. A participação, falei? Ó, Adilson 2. Não, o pessoal já conhece ele, porque já houve programa com ele, né, exclusivo, e a voz já é conhecida A risada. nos bastidores, as risadas também. E foi isso a atitude dele. Aí depois desse dia, a gente começou até a conversar um pouco mais. Aí um dia... Esse foi importante então, Timóteo, Esse contato. Não? Interessante. Legal. Então, aí vocês, a partir disso, conversaram mais e tal, e chegaram à conclusão que aí foi Deus quando... Começou a orar, né? Aí a gente começou a orar juntos. E aí, só que aí, até então a gente não tinha falado nada, e aí depois de um tempo ele pegou e falou, e aí, né? Aí foi quando eu abri e falei, olha... Porque na mensagem ele já vinha sinalizando que estava orando por ti ou gostando de você. Não, teve que, tipo, a gente começou a conversar e aí até que chegou um dia que ele chegou e teve que falar abertamente. Foi bem direto mesmo, ó, tô gostando de você e por que não a gente... Aí eu perguntei também se você... Não, você falou, ai, Jônio, eu tenho que falar uma coisinha muito sério. Aí eu, tá, ok. Aí ele pegou e falou, eu tô gostando de você. Aí eu olhei, eu já fazia mais de mês que tava orando por ele sem ele saber, né? Eu fiquei olhando, eu falei, eu não posso mentir e falar que eu não tô. Porque afinal de contas já tô um mês orando, né? Sem conseguir deixar de falar o nome dele. Aí eu fiquei olhando o celular e falei, vou falar a verdade. E aí eu falei, eu também. Daí ele, não, Jônio, eu tô falando muito sério, eu estou mesmo gostando de você. Aí eu também. E aí foi quando ele respondeu, ele falou assim, então já que eu tô gostando de você e você de mim, então vamos orar pra ver se é da vontade de Deus. Eu falei, tá bom. E aí passou uns 3 dias sem se falar depois. Você vê o nível da nossa conversa que era, assim. Orando, né? Orando. Não, aí nisso a gente passou, que acho que deu um mês mais ou menos, até ele ir pedir pros meus pais, né? Só que nesse intervalo de tempo, aí a gente foi pedindo pro Senhor confirmações, né? E aí eu fui falar pra minha mãe, pro meu pai, olha, eu comecei a orar com o filho do pastor, né? Aí a minha mãe, olha, é muito sério, né? Minha mãe, assim, eu cresci com ela na igreja, né? Não na Igreja da Paz, mas em outra igreja, mas mesmo assim ela sempre foi muito rígida nessa parte. Então ela, olha, é muito sério e tal. Eu falei, mãe, não se preocupa que a gente só tá orando. E se ele for me pedir em namoro, né, no caso, aí ele vem em casa e vai conversar com vocês. E aí eu acho que deu mais ou menos um mês e pouquinho, ele teve que ir em casa mesmo e aí foi pedir. E aí meus pais abençoaram, né? Quanto tempo levou para vocês casarem? 1 ano e 2 meses. 1 ano noivamos e 2 meses depois a gente casou. Não, foi interessante que uma semana que a gente estava de namoro, né? Que a gente tinha começado a namorar. Aí meu sogro pegou e falou pra minha mãe e pro meu pai que ele queria conversar com meus pais. E aí ele chamou meu pai e minha mãe, sentaram lá no fundo da igreja, que aí já tinha dado um intervalo de tempo, onde já tinham conseguido um templo pra igreja, né? Local, né? Local físico. Aí eles sentaram lá no sofá e aí ele falou, olha, eu queria só avisar que isso era outubro, né, de 2006. Aí ele falou, não, é só pra avisar que final do ano que vem o Timóteo e a Jane casam. E uma semana da gente namorando. Negócio dos dois lados. Porque assim, Deus tinha confirmado, né?
E até pros seus pais também, assim. Quando eu falei pra minha mãe, olha mãe, a gente vai começar a orar juntos, né? Que eu contei pra ela, aí ela pegou e falou assim, olha, a primeira vez que a gente entrou naquele apartamento, naquela igreja, que o Timóteo entrou pela porta, eu senti dentro do meu coração que ele era... Eu ouvi aquela voz, né? Ela falou pra mim que ela sabia que ele seria a pessoa pra mim. Só que ela ficou quieta, ela não tinha contado, né? E aí quando eu falei pra ela, a gente tem orado, tudo que eu contei, aí ela abriu isso pra mim. Aí meu sogro também, né? Ele falou a respeito disso. E a nossa liderança, os nossos amigos, todo mundo foi falando. Isso foi confirmando, né? Porque assim, eu comecei a orar com ele, eu não abri para as pessoas. Porque até então eu falei, eu só vou anunciar no momento que for mesmo, né? Senão não precisa. Então eu fiquei quieta, não falei nada. E aí o pessoal sem saber pegou e falou assim, uma amiga, né, que era minha líder da dança, que na época eu dançava. Ah, é? Um chá de dança? Aí, olha, pastor, eu sou serviço, então eu vou em tudo quanto é lugar que precisa. Entendo isso. Aí eu lá na dança, aí ela pegou um dia a gente se arrumando e ela falou assim, Jane, eu falei, oi. Aí ela, toda do jeitinho dela, pegou e falou assim, você nunca parou assim pra olhar alguém e tal? Eu falei, não. Aí ela, não, então, por que você não começa a olhar pro Timóteo? Aí eu já tava orando com ele, eu peguei e falei assim, por quê? E a gente já tinha combinado dele ir pedir, então a gente já tinha confirmação mesmo. Aí eu falei, mas por quê, Ju? Aí ela pegou e falou assim, não, porque eu acho que vocês combinam muito. Aí eu fiquei quieta, né? Eu falei, não sei. Aí quando foi uma semana depois, tudo que ele já ia mesmo pedir para meus pais, aí lá a gente se arrumando e eu falei, olha, ele vai pedir para meus pais pra gente namorar. E aí ela pegou e falou assim, sério? Ela falou, olha, naquele dia eu não quis te falar, porque tipo, eu não tinha dado abertura, né? Mas ela falou, naquele dia eu queria te falar, mas eu não quis te falar porque você se fechou, mas eu senti também. Primeira vez que eu vi vocês, eu senti, e o Senhor me falou que vocês iriam acabar tendo um relacionamento e casando, quem sabe. E depois de casados, quantos anos vocês permaneceram ainda no Japão? Como casados? 6. Foi por aí, porque a gente casou em 2007 final de 2007 a gente retornou em 2013. Dá uns 6 anos, né? Então as crianças nasceram no Brasil. Eu vim grávida do Ian, de 7 meses. Tá. Caramba, veio no limite, né? Foi. Eu tive que vir com a carta do médico, né, autorizando. Uma viagem longa, né? Legal. E o que trouxe você de volta ao Brasil? Foi também confirmação. Direção de Deus. Foi. Eu tive um sonho e acho que ou no mesmo dia ou na mesma semana você também teve um sonho também. E os sonhos ele indicavam que a gente ia retornar para o Brasil. Até contei para meu pai falou assim, meu filho, tudo indica que você vai, pelo que estou interpretando este sonho, você vai estar retornando para o Brasil. E eu também tinha entendido dessa maneira. Vocês voltaram primeiro que seus pais? Não, eles já tinham voltado. Meus pais sim, já tinham voltado. Você comunicou com eles estando no Brasil. Isso. Aí a gente foi pedindo mais confirmações do Senhor, né? Senhor, realmente é tempo da gente voltar, né? E aí, uma das coisas, eu já estava tentando engravidar, já fazia 2 anos, e eu não conseguia engravidar. Eu nunca tinha tomado remédio, né? Eu era nova, com 20 anos eu falei, eu quero ter meu filho. Era nova não, você é nova. Aí, então, tipo assim... Vocês são novos. Humanamente olhando, né? Visão humana, não tinha nada que impedisse de eu engravidar tão rápido. Mas... não sei porquê, nunca consegui. E aí foi quando a gente falou, olha, ele falou, uma das coisas assim que eu quero é que meu filho nasça perto dos meus pais, porque ele é o primeiro neto, né? Eu falei, tá. E aí quando a gente engravidou, pra gente já foi mais uma confirmação. Aí depois, acho que um pouco antes disso, a minha sogra também avisa, olha, eu acho que vocês vão precisar voltar realmente, porque eu tô com CA. Foi confirmado, muito pequeno, mas eu tô com CA e eu vou ter que fazer tratamento. E aí, do nada, esse menino também já começou, tipo, eu quero ir embora. Tava ficando louco lá. É mesmo, cara? Por quê? Assim, trabalho... Muito estresse, né? Muito estresse. Aí, e parecia que tudo que eu fazia, o japonês ficava pegando muito no meu pé, sabe? Eu sempre procurei trabalhar da melhor maneira. Nunca tive problema. Nunca tive problema com ninguém. Mas só que dessa vez, vamos dizer, nos últimos meses, né, que antecedeu a nosso retorno, né, para o Brasil, eles estavam de maneira assim,
sabe, demais. Eu falei, meu, não é possível, o que eu tô fazendo, sabe? E eu tava muito estressado com isso. Isso no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Aí eu chegava em casa... Você falou também que na igreja teve muitos problemas lá, assim, né? De até... Você me contou certa vez de perseguição à igreja. Teve que fechar, né? a gente fechou a igreja. Um prédio, né? A polícia foi um problema com o japonês, foi né? o dono do o prédio. dono do prédio, né? Porque assim, em Foi 2008... na crise, né? Foi 2008, né? Deu a crise. Né? Porque a gente casou logo em seguida, meu sogro veio aqui pro Brasil se tratar, fazer uma cirurgia, que ele tinha desvio de septo e tal. Então ele veio se tratar e aí depois de acho que 3 meses, né? Ele voltou. Quando ele voltou foi quando deu aquela crise mundial. Então não estava tendo mais serviço para qualquer pessoa lá no Japão, né? E aí eu lembro que nessa época aí nós trabalhávamos na mesma fábrica, para a mesma empresa. E aí nós 2 fomos demitidos, porque um brasileiro fez a casinha mesmo e falou um monte de coisa a respeito do Timóteo e de mim. Tipo, na linha só ele funcionava, o resto, todo mundo ele botava defeito. E aí o nosso chefe, ele era novo ali como chefe, né? Ele tinha casado recentemente com a filha do dono da fábrica e tal. Então ele foi caindo na conversa do cara. E aí ele demitiu a gente, tudo. Aí a gente mudou de apartamento, mudamos de lugar. E eu consegui um serviço numa cidade vizinha e comecei a trabalhar. E eu trabalhava muito, assim. E o Timóteo estava esperando, tipo, mas foi muito rápido esse intervalo, né? Foi acho que 1 semana, ligaram de volta para ele. Olha, é o seguinte, o pessoal da empresa quer que você volte. Aí o Timóteo, o quê? Ele falou, eles querem que você volte, que na verdade ele percebeu que não era nada daquilo. Aí o Timóteo, tá, eu volto, mas eu volto e agora eu quero meu salário igual do cara, ou até mais, e eu tenho meus termos. E ele voltou, ganhando super bem, e assim, com a moral mais lá em cima, porque no fim descobriram que na verdade, porque aí o cara não tinha mais em quem jogar a culpa, começou a querer jogar a culpa no chefe. Aí o chefe falou, não, eu sei o serviço que eu faço, você não vai poder jogar em mim, né? O cara era a mana da vida. Ele jogava a culpa nos outros, mas quando todo mundo saiu, só ficou ele e o chefe. Aí ele ainda jogou a culpa no chefe. Aí o chefe falou, minha amiga, aí tá demais, né? Aí o pessoal percebeu que realmente quem estava soltando as peças ruins era ele, não eu. Aí por isso que me chamaram de volta. Aí nesse intervalo de tempo que tava o Japão em crise, tipo, o Timóteo trabalhava 3 dias por semana, das 8 às 2 da tarde só. Por causa da crise mesmo que estava tendo. Não tinha uma produção. Não tinha. A única coisa, acho que estava ainda muito movimentado era a questão do celular, que era uma fábrica de celulares que eu trabalhava. Então eu tinha serviço o dia inteiro, semana inteira, até sábado tinha serviço. E ele não, ele era 3 dias por semana até 2 da tarde. Só que ele tinha um salário muito bom. Aí foi quando meu sogro falou, olha, não dá mais, eu não consigo mais serviço e meu jeito vai ser voltar para o Brasil. E aí foi quando, antes dele tomar a decisão de voltar para o Brasil, o dono do prédio, que a igreja tinha alugado, né? Aí o cara foi lá simplesmente, ele viu, né, que os brasileiros estavam sofrendo com a crise, ele foi lá e fechou a porta, trocou Ele se antecipou. Ele se antecipou. Ele achou que normalmente infelizmente, né, tem uns brasileiros que fazem isso, né? Eles vão embora e largam tudo. Larga tudo para trás. Né? Só que ali, né, a gente não ia fazer isso com ele, né? Só que aí a gente tinha acabado de investir na igreja, a gente tinha comprado mesa nova, caixa, piano, tecla, instrumento, piano. Tinha o violão que tinha acabado de comprar, nas caixas novas, tudo novo tinha lá dentro. Então não tinha o porquê da gente e detalhe, não foi tipo a igreja que tinha comprado, né? Sim, os membros. Foi a gente que se reuniu e... A gente, foi eu, ele, a minha cunhada, né, o ex-esposo dela, nos reunimos e falou, olha, a gente vê a necessidade, vamos assumir a parcela. E aí a gente comprou e estava pagando, né, ainda as coisas. Aí o cara viu tudo novo e falou, o quê? Oportunidade. Vamos segurar aqui. Aí ele foi lá e trocou a fechadura e trancou. Aí chamou a polícia, né? Quando meu sogro chegou, né? Foi tentar entrar, não funcionou. Chamou a polícia falou, abre aí. Quando vocês entrarem, vocês chamam. Aí nisso eu e o Timóteo chegamos, aí, né? O chaveiro veio, o chaveiro abriu a porta e foi embora. Aí chamou a polícia chegou, olhou e falou, tá, mas por que vocês entraram? Os mesmos policial.
Aí a moça que fazia tradução, ela pegou e falou assim, ué, você mandou a gente entrar? Você falou para chamar o chaveiro? Você falou pra gente entrar? E ele olhou assim pros outros, eram 3 policiais, né? O que é acima e os outros 2. Aí ele olhou e falou assim, pra mulher que estava com a prancheta, ele olhou e falou assim, eu falei alguma coisa? Aí a mulher baixou a cabeça, não. Aí ele virou pro outro, você viu eu falando alguma coisa para eles? Aí ele, não. Daí a mulher, você falou, você tá mentindo. Né? Ela, tipo assim, querendo ou não, tava todo mundo com sangue quente ali, ela acabou meio que desacatando, né? Aí ele falou, o negócio é o seguinte, se vocês não saírem agora, eu vou pegar e vou levar vocês pra delegacia. Invasão. Por invasão. A gente perdeu. Aí o meu sogro e o pessoal saíram, foram pra delegacia, porque eles queriam ver o que daria pra fazer. E aí o policial falou, olha, não tem o que ser feito, o dono do prédio é o dono do prédio. E aí lá as coisas ficaram tinha todas... contrato, essas coisas, ou eles passaram por cima disso? Tinha, mas ele falou assim, tipo, vocês brasileiros, vocês são brasileiros. Um tratamento diferenciado. A gente acabou perdendo Isso tudo foram fatores que trouxeram vocês de volta, além do sentimento, isso né? aí fez com que os meus pais, né, já viu que... Aí foi que foi o cume mesmo, ele falou, realmente... Tem um negócio meu muito pai legal acabou retornando. que o Thiago Brunet fala, que ele fala um negócio chamado zona de expulsão. Já ouviu falar? Ele fala sobre isso? Eu já ouvi. Que quando chega um tempo que Deus quer te tirar de um lugar e colocar em outro, começa a acontecer esses fatores que vai te tornando aquele lugar assim totalmente inadequado para você, ou você inadequado para aquele lugar. Às vezes a gente pensa que é o diabo, que é claro que tem algumas situações que Deus até permite que Satanás use, mas para o propósito dele, né? Sim. Mas de qualquer forma, né, tá dentro porque a gente entra numa zona de conforto e a gente quer permanecer ali. Naturalmente, né? E quando Deus quer nos tirar da zona de conforto para que a gente possa conquistar outros lugares melhores e maiores, Ele causa essa zona de expulsão. Né? Vocês voltam para o Brasil, para a gente só ter essa linha do tempo. Em que ano vocês voltam ao Brasil? 2013. Vocês se casaram em 2007? 2013. Finalzinho de 2007 a gente casou. 7. E aí em 2013 nós voltamos para o Brasil. Voltamos em abril de 2013. Abril de 2013. Nós voltamos. Para o estado do Paraná. Junto com Que era a os cidade meus do pais, né? Timóteo. Isso. E aí vocês começaram a reconstruir a vida de vocês lá. Isso. Profissionalmente, como é que foi? Então, a gente chegou a trabalhar no mercado, não deu certo. Aí a gente falou, não, eu falei pra ele, eu já, né? Porque isso é legal, assim, de eu comentar, porque até então, tudo pra mim era, vamos voltar pro Japão? Eu amava, sempre amei o Japão. Né? Eu sempre gostei da vida que eu tive lá, então eu sempre falava assim, vamos voltar pro Japão, ou então vamos para Santarém. E ele sempre falava assim para mim, pro Japão eu não volto, e Santarém só se Deus mandar. E Japão só se Deus mandar, mas Deus tem que mandar muito bem mandado. Ele sempre falava isso pra mim. Tava traumatizado. Tava traumatizado, não queria voltar de jeito nenhum. Não, e ele se dispôs a trabalhar em fábrica de torneiras, sabe? No Brasil? Aqui no Brasil já. Mas trabalhei na fundição. Já tinha experiência de fábrica também. Né? Mas mesmo assim não queria voltar. Aí, conforme a gente trabalhou no mercado, a gente saiu, recebemos o acerto e a gente foi atrás e comprou uma loja. Né? Uma loja em andamento, né? Uma loja em andamento no ramo de fotografia. Já tinha essa loja? Vocês compraram ela Isso. funcionando? Já tinha mais de 30 anos já de... Quase 30 anos de história que eles tinham. A gente comprou ela. Deu uma entrada com um acerto, né, que a gente recebemos lá do mercado, né, do supermercado. A gente deu uma entrada pra gente ir e girar lá. Fazer o negócio acontecer. Aí isso já era 2015, né? 2016. Né? Eu tinha comentado que a minha sogra estava com CA, tudo, ela fez tratamento, ficou bem. Meu sogro teve um acidente em casa e também foi tratado, ficou bem. E nisso a gente conseguiu comprar a loja, a gente começou a prosperar, vamos dizer assim, né? A gente conseguiu já e tendo uma estrutura. E aí, quando foi em 2017, né, a gente fez uma reforma na nossa loja, mudamos ela de lugar e tudo. Então, aí que a loja começou a andar melhor. E aí, a gente começou a sonhar mais. Agora nós vamos comprar um carro, agora nós vamos programar para a gente viajar em família, para a gente fazer alguma coisa. E começou a dar tudo certo. E uma coisa que a gente sempre tentava era casa, né, comprar uma casa. Casa própria. E as coisas inusitadas aconteciam, né? A Caixa, primeiro não deu certo o vendedor.
Aí depois, você precisa ter mais tempo de conta na Caixa. Aí começou a ter várias coisas. Aí chegou um momento que a gente falou, vamos respirar aqui. Né? E isso foi passando o tempo, né? Os anos. E aí a gente, quando foi em 2019, foi quando a gente pegou e falou, não, a gente ouviu uma ministração do Brunão Morada, né? Onde ele fala, não sei se você já viu essa ministração, que ele fala sobre queimar as carroças, né? Igual Eliseu. E não ter segundas opções. Ele até fala assim, nessa parte que eu assisti, ele fala assim, Pedro, ele voltou a ser Pedro o pescador, quando Jesus morreu, mas a partir do momento que ele entendeu o chamado, ele largou mesmo o barco, foi que o ministério dele começou e milhares e milhares de pessoas começaram, né, assim, tipo assim, serem afetadas, né, pelo testemunho dele. Então, assim, aquela ministração veio muito para mim. E eu falava, Senhor, chega, nunca mais, né? Hoje eu te entrego a minha segunda opção, eu quero queimar essa carroça aqui. Né? Japão não é mais uma segunda opção, Brasil, né, Santarém não seria uma segunda opção mais, porque eu entrego para o Senhor, eu quero estar onde o Senhor nos colocar. Isso era meados mais ou menos de 2019. Então, ele também assistiu, porque eu assisti em casa, ele assistiu na loja e ele também fez essa oração. E eu fiz em casa, sem saber. E depois a gente foi conversar e falar, olha, eu assisti isso e tal. E a gente viu que a gente tinha feito a mesma oração. Então ali a gente queimou nosso carroça. Falou assim, ele falava que ele não queria mais voltar para o Japão, né? E na oração dele, você falou o que para Deus? Eu só vou se realmente Deus mandar, porque por mim não vou não. Não vou. Né? Se Deus for bem claro comigo. Né? E aí começou esse tratamento na minha vida, porque a gente começou a ir numa igreja, né, lá do lado da nossa loja, inclusive, né, na igreja metodista, onde os pastores, eles cuidaram muito da gente, sabe, eles pegaram a gente, olha, vamos tratar, vamos ir, e os pastores ali foram muito profetas nas nossas vidas, sabe, tudo que a gente já vai contar para você, né, tudo, as profecias que eles falaram para a gente, tudo está se cumprindo, né, até a nossa ida ao Japão foram eles, que falaram, né? Então, assim, para mim foi muito forte, porque quando Deus mostrou com clareza, até um dia eu disse para o Senhor, se realmente o Senhor me mandar ir para qualquer lugar, eu vou, eu vendo até minha loja, né? E a gente está aqui porque eu vendi a loja, né? Deixamos tudo para trás para esse Quais sonho, foram, né? os principais momentos assim, de confirmação? Sei que foram vários, né? Mas vocês podem, assim, bem objetivamente contar, assim, foi assim que falou ali. Setembro de 2019 foi muito, muito específico. Foi uma vigília que a gente foi na igreja, na cidade vizinha, né? Porque os nossos pastores eram da cidade vizinha e a nossa igreja lá na nossa cidade era ponto missionário. Então, a gente foi para a cidade vizinha, para a vigília, e eu lembro que enquanto acontecia a vigília, eu estava orando, assim, andando pela igreja e orando. Aí a pastora, ela veio na minha direção e falou assim, Jane, ela falou várias coisas, mas uma das coisas que ela falou foi, Jane, você vai ter que ter muita paciência com o Timóteo. Eu, por quê, pastora? Aí eu ri, né, de nervoso. Aí ela abriu um adendo. Ai, pastora, eu já sou, né? Não, brincadeira. Aí ela falou isso pra mim e eu ri, né, tipo, tá, mas... Aí ela pegou e falou, eu vejo o Timóteo entrando no moedor. E o Senhor vai tratar o Timóteo. Eu falei, tá. Aí ela saiu, daqui a pouco ela volta de novo na minha direção e fala, Jane, e quando o Timóteo sair do moedor, o Senhor vai levar vocês daqui. Levar não, Deus vai arrancar vocês daqui. E ela foi muito incisiva nessa hora. Aí eu olhei assim pra ela, comecei a rir de nervoso, né? Quando eu tô nervosa, eu dou risada à toa. Aí eu comecei a rir de nervoso assim e ela saiu. E na hora que ela saiu, que eu fui pensar em perguntar assim, Senhor, é verdade? Nessa hora, eu olhei ao meu redor e eu comecei a chorar. E eu já sabia como era um choro de despedida, porque eu já tinha me despedido do pessoal aqui no Brasil quando eu fui pro Japão. Então eu comecei a sentir aquela mesma sensação e aquele mesmo choro que eu não conseguia parar de chorar. E eu falei, Senhor, é verdade. É verdade isso que ela está falando. O Senhor está confirmando já no meu coração, isso é verdade. Acabou a vigília, a gente estava indo para casa e eu falei para ele, a pastora me falou que o Senhor vai tratar você e o Senhor vai nos arrancar daqui. Aí ele falou, tá, né? Só que a pastora não sabia, mas meados de 2019, como a gente estava falando, né? A gente tinha feito essa oração e tinha falado, Senhor, para onde quer que o Senhor nos leve, o Senhor nos mande, nós queremos viver onde o Senhor quer que nós estejamos. Então a gente já estava incomodado,
né, com relação a tudo. Estão falando, Senhor, para onde? É aqui que o Senhor quer que a gente fique? Ou não, o Senhor quer que a gente saia daqui? Então a gente já estava orando. E aí foi quando o Senhor confirmou com ela falando isso. E aí a gente foi para o DIFLE em 2019. Lá em São Paulo. São Paulo, no Global. E aí, naquele Como é que vocês dia... ficaram sabendo do DIFLE? Pela prima dela, Minha daqui prima. de Santarém. Daqui, a Thaís? A Thaísa foi me visitar lá no Paraná e falou, olha, eu vou ficar 3 dias na tua casa. Aí eu fiquei Você revoltada. estava bem desconectado assim da Sim, Santarém, da Pastante, né? Era. E aí eu falei assim, eu revoltada, 3 dias. Você vem aqui pro Paraná pra ficar 3 dias? Foi. E aí eu e o Timóteo, a gente foi tentar, né? Não, você não vai ficar só 3 dias. Aí ela pegou e falou assim, gente, eu vou, porque eu vou pro DIFLE. E aí quando ela começou a falar, o Timóteo falou assim, aí ela pegou e falou, bora, falou pra mim. Eu falei, não, você tá doida, menina? Não é assim, né? Tem filho, tem casa, tem loja. Aí o Timóteo, bora. Eu falei, não. E é engraçado que o Timóteo sempre é a pessoa que bota defeito em tudo. Puxa pra trás. Ele sempre puxa pra trás. Não, mais centrado, pastor. Mais equilibrado, mais racional. E eu sou a mais empolgada em tudo. E nessas viagens sempre eu era a que dava pra trás e ele sempre que falava, não, vamos. E aí a gente foi. Aí lá, a gente lembra muito específico, né? O pastor Isaías chamou o pessoal para orar pelas nações. As nações que estavam ali representadas eram para ir lá e alguém orar. E aí, na hora que a japonesa começou a orar, eu e ele olhamos um para o outro e falou, você sentiu? Queimou um negócio diferente? Foi algo diferente, a oração dela. Tinha japonesa lá? Tinha. Em São Da Paulo, igreja de lá? Da igreja de lá. Esse DIFLE eu não fui, cara. Eu fui Foi no muito anterior, bom. 18. O 19 não fui. A gente estava lá, pastor. Pois é. Ia ter se encontrado. Foi que tava o Morada. Isso. Eu acho que meus filhos estavam lá. E aí a gente voltou. Muito bom. Voltou para nossa cidade, no caso. E aí a gente, Senhor, né? A gente recebeu uma palavra da nossa pastora, esse negócio queimou aqui diferente, mas qual que é a tua vontade? E nesse intervalo de tempo surgiram outras propostas pra gente, né? De que um amigo nosso tinha um restaurante, ele precisava de uma pessoa para cozinha, e o Timóteo falou, cara, une o útil ao agradável, a Jane gosta de cozinha, leva ela, né? E aí eu fui, ele falou, eu tava caçando mesmo um serviço, que eu falei, não vou ficar só na nossa loja, né? Vou tentar ver um serviço. Porque era tranquila a loja. Dava conta sozinho. Aí a gente, nosso pensamento era o quê? Vamos fazer também, Deus faz a parte dele para nos abençoar, para conseguir uma casa, conseguir as nossas coisas, mas a gente tem que fazer a nossa. Então eu falei, vou trabalhar fora. E aí nessa onda de procurando um serviço, esse amigo nosso chegou e falou, preciso de alguém para a cozinha do meu restaurante. Eu te junto o útil ao agradável, leva a Jane. Só que era por pouco período, né, que ele queria. Acho que era para alguns meses, só para ele treinar. Eram uns 2 meses, que era final do ano. Ele queria para só suprir o fim do ano. Que aí ele ia treinar alguém e aí eu já ia sair. Aí eu falei, fui. E aí nesse intervalo de tempo ele falou, olha, eu estou abrindo uma filial na cidade vizinha, que é uma cidade turística. E como ele cresceu lá, ele falou, eu não tenho vontade de morar lá, então vocês vão, já que Deus falou que ele vai levar vocês para algum lugar, vai para lá, quem sabe não é isso. Vocês cuidam lá. E vocês cuidam, e era um salário muito bom, né? Por ser uma cidade turística e tal. E aí, ia ser até melhor do que o salário que a gente tirava na nossa loja, que não era um salário ruim. Aí, poxa, então, peraí, vamos continuar orando. Aí foi quando deu a pandemia, e aí acabou aquele lockdown na nossa cidade, e o Timóteo falou, olha, a gente vai pro DIFLE. Santarém. Eu falei, querido, não tá. Já tinha sido anunciado lá no outro, lá em São Paulo anunciou. Aí ele falou, é a minha oportunidade, ele falou, né? Eu vou lá, vou conhecer todos os seus familiares, né? Tipo, os parentes que ele não conhecia. Conhecer a cidade, conhecer a igreja. Poxa, a igreja, né? Eu sempre falava muito, né, da igreja. Aí eu falei, não, mas espera, vamos... E eu sempre botando... Aí foi quando ele pegou e falou, não, a gente vai. E aí eu falei, então beleza, então eu não vou sair do restaurante, vou ficar e... Aí ele falou, o dinheiro do restaurante você usa pra gente viajar. Foi outubro, né? Outubro de 2020? Foi, né? Outubro, né? Não. Não, novembro de 2020. Novembro? Não, outubro foi em São Paulo. Foi, outubro foi São Paulo. Eu acho que era para ser em outubro, mas por causa da pandemia foi adiado um pouco. Aí ficou em novembro. Acho que foi por causa disso. Eu tenho certeza porque chegou um determinado dia, a gente comprou passagem. Aí, vocês vieram de avião, né? E aí a gente veio com a família, né? Por isso que era toda aquela coisa que falava, calma, nós somos em 4, não dá assim simplesmente para ir, né? A gente tem que arranjar uma pessoa responsável para ficar na nossa loja, né? Comecei a achar um monte de coisa. E ele, a gente vai.
E aí, enfim, a gente acabou comprando a passagem, tudo. Em determinado dia, o Timóteo acorda de manhã, e aí eu acordei, olhei pra ele e falei, o que foi que você sonhou? Porque a cara dele já dizia que ele tinha sonhado, tinha acontecido algo, né? Eu falei, o que você sonhou? E ele me contou o sonho, que ele viu uma tela, e nessa tela aparecia um número, ele foi clicar, apareceu outro falando 88, 88. E aí ele clicou e ele acordou. E aí ele foi contar, ele falou, bom, 88, 88 é boleto, vou Como contar. eu cuidava do pagamento, então eu associei, né, porque na tela apareceu 20, 20, 40, 40. Aí eu falei, bom, aí quando eu fui clicar no 40, 40, aí apareceu 88, 88. Eu falei, mas é um número muito incomum, né? Eu falei, meu Deus. Aí quando eu cliquei assim, aí eu acordei. Aí quando eu acordei, eu falei assim, peraí, é dias. Aí já peguei o celular, já comecei a contar, né, do dia atual, né, que eu tava. Aí Voltando. Não, adianta pra frente. Pra frente. Aí 88 dias dava certinho no primeiro dia do Difflin, aqui em Santarém. Não, o segundo dia do Difflin. Era dia 21. Não, era o primeiro dia. Era o segundo, que era no dia 21. Porque era no sábado. Foi no sábado. Foi no sábado. É o segundo dia, né? O Difflin é na sexta e sábado. Aí eu sei que... Aí eu acordei, eu falei assim, olha, não sei o que vai ter lá, mas eu sei que vai ter uma resposta que vai ser um divisor de água nas nossas vidas. Aí, amém. E aí, só que nesse intervalo, né, até chegar o Difflin, né, aconteceu muitas profecias, né, entre os nossos pastores, né? A gente teve sonhos, né? Eu tive sonho de eu estar numa linha japonesa, assim, né, linha de produção. Trabalhando. E eu olhava assim, e o japonês falando, me ensinando as coisas, e eu olhava, e eu começava a dar risada. Eu falava, nossa, eu não sei o que esse japonês está me falando, tudo isso que eu já sei. E eu dava risada. E eu acordei, e eu não sou de lembrar sonho. E eu acordei e eu falei, Timóteo, alguma coisa tem, eu tive esse sonho. Aí o Timóteo, mas você pegou e tipo, tava meio que reclamando, mas não tava reclamando do meu sonho, eu tava meio que rindo daquilo, né, da situação. Aí ele falou, sei lá, pelo seu comentário, talvez a gente não volta mesmo pro Japão. É improvável. Eu falei, não sei, porque eu tava numa linha japonesa. Aí quando foi, naquela semana, nossos pastores pegaram e falaram, olha, eu tive um sonho, o pastor, né, ele falou, eu tive um sonho com vocês, que vocês estavam se despedindo e indo embora pro Japão. Aí eu falei, olha, eu tive o sonho que eu estava na linha de produção, né? E aí eu lembro que quando faltando 2 semanas mais ou menos pra gente vir pro Difflin, aí eu fui e recebi uma oração dos pastores, e naquele dia ele começou a liberar palavras sobre a minha vida e começou a falar, Johnny, você vai voltar a falar japonês. Você vai começar a falar aquilo que você nem lembrava mais. Palavras que você ouviu, você vai começar a lembrar. Aí naquela hora, né, eu humana aqui orando com o pastor e eu falando para Deus, mas Senhor, eu abri mão do Japão, eu queimei essa carroça, por que o pastor está falando em Japão? Né, tipo, não tem mais porquê, eu não estava mais pedindo isso. E aí o pastor falou, Jane, você vai voltar a falar japonês, pode abrir a tua boca, porque você vai fazer isso. E aí na hora que ele estava orando por mim, eu conseguia ver o ambiente da igreja. Eu estava no chão, com o rosto no chão, chorando, mas eu conseguia ver todo o ambiente da igreja acontecendo. E aí a pastora levantou, ela estava orando por mim, ela levanta e ela com a minha amiga, chega na minha amiga e fala assim, eu vi a flecha, e a flecha foi lançada. Eu consegui ver ela fazer isso. E aí ela pegou e continuou falando, o Senhor vai levar eles. O Senhor vai levar, eles são flechas, vamos começar a orar e liberar eles, porque o Senhor vai levar mesmo. E aí todo mundo começou a chorar, e eu lá no chão. A igreja lá era bem profética, assim, né? Bem no reteté, né? Não, sim, era bem tranquila. Porque assim, era poucas pessoas ali. Ali era um ponto missionário, entende? Então ali era... Era metodista? Metodista. Ali às vezes tinha... Metodista do Brasil? Ou metodista renovada? Renovada. Renovada, né? Mas assim, era tipo 10, 15 pessoas, era bem pequeno. Era muito pequeno. Era. Então, só que às vezes, principalmente quando tinha poucas pessoas mesmo, parecia que fluía mais, porque acho que dava a impressão assim, nossa, só vai vir aqueles que realmente querem, né? E aí acontecia os pastores tinham essa pegada meio... Tinha. É que era assim, profética. Não era algo comum. O culto normalmente acontecia normal, né? Mas naquele dia específico, eu lembro que eu tava lá em cima cantando junto com o outro serviço. Outra. Eu tava outro ministério. Ele está preparando mesmo, o Japão precisa disso tudo aí. Eu tava ajudando o Timóteo lá no louvor, e eu muito incomodada, eu
larguei o microfone, fui lá com a pastora e falei, ora por mim, que eu não tô aguentando. Mas eu não falei assim, tranquila, né? Porque eu tava muito mal mesmo. E ela começou a orar, e o Senhor liberou uma cura sobre a minha vida naquele momento, e foi quando o pastor chegou e começou a falar também, que o Senhor iria começar a fazer, lembrar de tudo aquilo que eu já tinha falado e escutado em japonês. E aí ela soltou essa palavra da flecha. E aí o Timóteo nem estava sabendo o que estava acontecendo na igreja. Quando acabou, que a gente voltando para casa, ele falou assim, nossa, você viu? Por que a pastora estava orando? Ele fez aquele montinho lá, né, sabe? E aí, você lá na frente, ela tocando. E eu tava lá, eu falei, mas quem que tá lá endemoniado? Lá? Eu falei, o que tá acontecendo aí? E ela falou assim, era eu. Mas eu falei, sério que você não viu? Ele, não. Aí ele, mas você não estava cantando comigo? Eu falei, nossa, eu fiquei um tempão sem cantar com você. Enfim, aí ela soltou essa palavra pra gente, né? E aí quando foi naquela semana antes da gente vir, eles foram na nossa casa de novo. E aí o pastor falou assim, eu tive um sonho com você e com a Jane. E no meu sonho, Timóteo, você chegava comigo. Ele já tinha tido um sonho falando que a gente ia pro Japão. Aí ele falou assim, você chegava pra mim e falava assim, pastor, eu tô indo pra Santarém, eu vou passar alguns dias lá que eu vou ser treinado, e de lá eu tô indo pro Japão. Caramba. Aí o Timóteo pegou e eu e ele já começamos a rir, né? Assim, tá, né? Porque até então ainda não tinha caído a ficha que realmente a gente iria pro Japão, né? A gente já tinha sentido algumas coisas, mas muito assim, menos pra Santarém também. E assim, outra também coisa, que eram duas coisas muito improváveis. Pra mim, pelo menos, era uma coisa muito improvável, porque ele sempre falava que não, e eu sempre falava que eu queria, e aí depois eu abri mão e falei, Senhor, não, é onde o Senhor quer que eu esteja. Então pra gente era muito improvável. E aí foi quando a gente veio pro Difflin. E aí eu lembro, por isso que eu sei certinho o dia, porque pra mim marcou muito, porque foi no sábado que tava... E foi o 88 dias depois. Isso. Do teu sonho. Isso. Aí era o sábado à noite, chuva muito forte. Quem foi no Difflin em 2020 vai lembrar disso, que uma no sábado chuva muito Foi, forte. choveu muito sábado à tarde. Tava largando lá. Tava uma chuva muito forte. E aí ele pega, a gente chega na igreja faltando uns 10 minutos. Era uma chuva bem provável, porque é um período que não chove aqui, forte. E foi muito forte. A gente quase não conseguiu sair de casa ali, tava muito... tava lagado ali. Aí a gente foi e chegou na igreja 10 minutos pro culto. Eu lembro que tava o cronômetro já. E aí o Timóteo pegou e falou assim, poxa... Eu queria participar da sala profética. Só que devido à pandemia tinha que fazer a inscrição lá no QR Code, não sei o que. Aí eu falei, acho que não vai dar pra ir não, né? Ela, mas por que não, né? O não você já tem, né? Então vai. Eu falei, é verdade. Aí eu fui, eu entrei na fila, aí o cara tava lá pegando o QR Code de todo mundo, aí ele chegou em mim e falou, meu irmão, me perdoa, mas eu não fiz a inscrição. Ele, não, irmão, não tem problema não, pode entrar. Ali deixou eu entrar, mas estava aquele ambiente assim escuro, né? Até hoje eu não sei quem que é a pessoa. Inclusive, se a pessoa souber quem que ela é, dá um salve se aí. Lembrar, né? E aí eu sei que era uma mulher, ela levantou a mão, aí eu fui, sentei na cadeira, ela falou assim, olha, Timóteo, eu vou estar, que ela perguntou meu nome, eu falei, eu vou estar orando por você. Aí, se tiver algo para entregar, eu te entrego, senão é só oração mesmo. Eu falei, amém. Aí ela pegou minha mão bem forte, assim, ela, Senhor Jesus, e parou. E ficou aquele silêncio, ficou até um pouco constrangedor, né? Download. Aí eu falei, né, eu fiquei assim, e agora, o que vai acontecer, né? Ela, olha, eu não vou nem terminar de orar, eu já vou te entregar. Eu vejo um globo terrestre em cima da sua cabeça. O Senhor vai te levar a missões. Eu falei, amém. Para mim já estava dando uma direção ali, né? Ela, amém? Eu falei, amém. Ela, peraí, o Senhor acabou de me entregar algo agora. Uma visão. Eu estou vendo uma flecha. E essa flecha está sendo lançada. Tipo, o que o pastor tinha falado lá. Pastora, até o movimento que a pastora fez com a mão. Aí eu falei assim, realmente... O Senhor vai te levar a missões, não tenho dúvidas. Te faz sentido? Eu falei, faz muito sentido. Ali eu comecei, chorar. Falei assim, eu entendi, Senhor, eu entendi. Sabe? Aí eu comecei a orar de frente, Senhor, como? Né? Quando? Porque a gente entendeu que o Senhor já estava direcionando a gente. Né? Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, realmente a gente vai. Né? Intervalo assim de 10 minutos, ele chegou e... Voltou não já. deu 10 minutos, porque o cronômetro ainda não tinha zerado.
E aí ele pegou e falou, é aqui. Aí eu, oi? Ele é aqui, a gente vai vir pra cá e a gente vai ser treinado e a gente vai pro Japão. Eu olhei pra ele e falei, tá, amém. Quando e como? Aí ele, agora a gente vai orar por isso. E aí a gente começou a orar, né? Quando e como. Aí, só que no dia seguinte, teve a viagem para Ribeirinho. E nós fomos, né? E na volta, eu agoniada. Aí eu falei, a gente precisa conversar com alguém. Aí ele falou, a gente vai falar com quem? Eu falei, eu não sei, com alguém. Mas você queria falar sobre o projeto de Santarém? Sobre isso, né? Que tinha acontecido assim com a gente. Eu falei, bom, se Deus está nos direcionando para vir e ser treinado, eu acho que a melhor igreja que tem para nos treinar seria aqui. Então, eu vou ter que conversar com alguém. E eu também, por eu já ter sido membro da igreja antes de ir para o Japão, eu já sabia como era a visão da igreja, então eu queria estar na igreja, né? Aí eu falei, olha, eu não saio da onde nós estamos se a gente não tiver uma cobertura espiritual. E aí ele falou, então vamos conversar com alguém. E aí sobrou pastor Isaías, eu não sei nem se ele lembra disso. Sobrou o pastor Isaías lá acordado, porque estava todo mundo muito cansado, era pra gente voltar cedo, e porque o barco encalhou, deu A Giovana estava nessa viagem. Tava. Então. A gente ficou super preocupado na Demorou volta. muito, foi muito teve cansativo. Teve que fazer transposição, foi. né? Acho que foi o pastor Marquinhos, né? Foi o pastor Marquinhos, que ficou com o barco deu indo suporte voltando pra várias gente. vezes. A Giovana não estava acostumada a fazer viagem ainda, acho que foi uma das primeiras dela. E a gente estava na igreja domingo à noite super preocupado com isso aí. E a gente chegou, acho que era umas 11 da noite ou mais. Por aí. Isso mesmo. E aí, nesse intervalo de tempo, sobrou o pastor Isaías. Todo mundo descansando e o pastor Isaías tinha acabado... Acho que alguém tinha acordado ele, alguma coisa assim. Eu sei que ele estava acordado. E aí, antes dele deitar, eu falei, pastor, eu quero conversar com você. Dele, que foi, queridos, né? Daquele jeito dele. E aí, a gente começou a contar e ele falou, olha, a pessoa que é visionária nessa parte de missão é a minha tia, você tem que falar com ela. Só que ela aí tava ele apontou, dormindo, a gente né? olhou, a pastora Rebeca estava dormindo, descansando, né? Que ela estava cansada da viagem, ela estava na rede. Aí ele falou, olha, dá um jeito, consegue o número dela, se você não conseguir falar com ela agora, mas consegue o número dela, procura ela e conta o teu testemunho. Aí eu falei, tá. Então, a gente tinha uma semana para conversar com a pastora. E a gente tentou de todo jeito, assim, arranjar um jeito. Vocês ficaram mais uns dias aqui. Mais uns ficamos dias. mais uma semana. A gente foi embora no domingo, né? Então a gente ficou mais uma semana, certinho. E aí a gente tentou, não conseguiu conversar com a pastora. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente estava em Belém, né? Porque de domingo para segunda, sempre quando tem escala em Belém, é muito demorada a escala, né? Então a gente já estava em Belém, na escala de Belém. Ah, vocês não conseguiram falar com ela aqui? Não. Pessoalmente Eu não. pensava que vocês tivessem conseguido. Não. Minha ideia é que era no barco, vocês tinham falado com ela. Não. Como ela estava cansadinha, eu falei, não vou mexer com ela, tadinha, né? E aí a gente deixou ela descansando. E aí ela só levantou mesmo na hora que foi enrolar a rede para descer do navio já. Porque foi bem nessa hora mesmo. A pastora Rebeca é tipo Jesus no barco. Teve uma viagem que a Giovana fez que teve mó maresia, mó barco balançando para lá e para cá, todo mundo com medo do barco. E ela lá, dormindo. descansando. Nem aí. Aí eu olhei e falei, vamos deixar ela lá. Então passou uma semana e a gente não conseguiu falar com ela. Só conseguiu falar com ela no Paraná já. Não, em Belém. Eu tinha mandado uma mensagem no Instagram dela. Sim, pelo imagem, né? E lá no Instagram ela me respondeu. Aí eu peguei e mandei um áudio para ela, tentando resumir ao máximo toda essa história. Imagina o resumo da Jane, veio um áudio de 15 minutos. Não, pastor, foi 2 minutos e meio. 25 minutos. Aí ela me respondeu, falou, olha, muito interessante, eu quero sentar e conversar com vocês, vem aqui. Eu falei, pastora, a gente está indo embora hoje, eu já estou em Belém. Aí ela, não, então a gente precisa marcar para sentar e conversar. Então ela falou, olha, cheguem, se acomodem, depois vocês conversam comigo. E aí a gente fez isso. Quando chegou numa quinta-feira, foi que deu certo, marcamos e a gente sentou com eles e conversou através de videochamada. E aí a gente abriu, olha, é isso que está acontecendo. Aí ela pegou e a primeira pergunta que ela fez, né? Tá, mas como que vocês vão fazer isso? Aí a gente também olhou para ela e falou, é isso que a gente quer saber. Aí ela, mas... né, ela também queria saber o porquê que a gente está. Aí foi algo que a gente estava unânime nisso já. A gente falou, olha, pastora, a gente decidiu ir. A gente sabe que a gente vai, a gente ainda não sabe quando. A gente vai se preparar para isso. Mas a gente só quer ir e só vamos sair daqui do Paraná se a gente tiver uma cobertura espiritual. E aí ela pegou e falou assim, então vocês podem vir, que aqui vocês vão ter.
E aí ela falou, então agora é quando e como. E a gente, quando e como. Porque nós tínhamos a nossa loja, nós tínhamos a casa, né, que a gente morava, nossas coisas. Enfim, resumindo tudo isso, a gente conseguiu vender a nossa casa, a nossa loja. Aí conseguimos vender uma parte da nossa mobília, muita coisa a gente deu, desfez. E aí, no dia que a gente estava vindo, a gente já estava em Castelo dos Sonhos, à noite, Vocês né? trouxeram o que cabia no Onix. No Onix. E E um comprei maleiro aquele em cima. maleiro, né? Sim. Viemos coube. eu, Timóteo, o Ian, a Ayla e a cachorra. A cachorra, a saudosa. A saudosa cachorra. Mas foi mais engraçado, assim, é que Cara, quando a gente imagina chega... vocês trazendo o cachorro no carro, sabe? Não, mas ela Não, e ela não era pequena, né? Eu sei que não era pequena. Ela não deu trabalho nenhum, pastor. Assim, foi tudo bênção, até porque o nosso ramo, né, de trabalho era fotografia, então não era igual uma loja de roupa que você poderia vender o comércio assim, de forma rápida, mas o nosso era tipo Algo fotografia, muito né? Específico, você tinha que ter conhecimento de máquina fotográfica, você tinha que ter conhecimento de Photoshop, de edição de foto, de máquina de revelação, então, só que foi muito rápido mesmo a venda, sabe? Deu tudo certo, a pessoa deu até uma entrada que eu não estava esperando, a pessoa fez questão de dar uma entrada que nos ajudou muito, né, custear a nossa viagem para vir para cá, né? Daí a gente estava contando que quando a gente, acho que já era no segundo dia de viagem, eu acho, a gente parou lá em Castelo dos Sonhos, já estava bem tarde, aquela chuva grossa. A gente chegou, era mais de 9 horas da noite. Aquela estrada ali é complicada, ali a gente... É cheio de buraco ali. E aí eu falei assim, olha, eu quero chegar, eu quero deitar, amanhã a gente vai... Que normalmente a gente estava acordando bem cedo para pegar a estrada. Eu falei, não, amanhã eu quero acordar mais tarde, porque eu tô moído, né? A viagem foi muito tensa, assim. E aí eu estava tomando banho, daí a Jane comentou, e você parou para pensar? Eu falei, o quê? Que número que era lá no seu sonho? Eu falei, 88. Ela, pois é, você já contou o 88, o que dava? Depois, né? Da resposta, né? Porque foi 88 dias para a resposta. Sim. Mas e 88 dias depois, o que daria? A gente, verdade, né? A gente começou a contar e dava no dia que a gente chegou em Santarém. No dia seguinte. Só que ia dar no dia seguinte. A gente falou, bom, no dia seguinte a gente vai chegar, né? Isso era noite. Eu falei, bom, amanhã a gente não chega em Santarém, porque a estrada estava horrível. A gente tinha chegado em Castelo dos Sonhos, já era mais de 9 horas da noite. Então a gente falou, não, a gente não vai chegar. Aí eu falei assim, de qualquer forma, vamos ficar atentos aos celulares, porque alguma coisa o senhor vai fazer, né? O senhor vai falar. Uma mensagem, uma resposta, alguma coisa. Só que a gente não sabia que não tinha antena, não tinha... Não pega nada a partir dali. Nada. E aí a gente veio na cara e na coragem. E detalhe, Castelo dos Sonhos a Novo Progresso, 3 horas, né, no percurso. Aí a gente olhou, já era 1 hora da tarde quase, não falou, vamos chegar, não. Não é hoje que a gente chega em Santarém. Mais 600 quilômetros, né? Bom, provavelmente a gente não chega em Santarém. Aí pegamos trânsito, tudo. E olha só, a gente pegou um acidente que depois a gente foi conversar com um policial rodoviário que foi federal. nossa célula? Sim, o Danilo? Isso. E aí ele comentou que naquele dia que a gente passou, ele estava lá. E assim que a gente passou, ele disse que fecharam a rodovia e ficou acho que 2 ou 3 dias fechada. Vocês passaram e fecharam. A gente passou e fechou. Porque eu falei assim, olha, a gente passou, tinha um carro da polícia em tal lugar, assim, assim, assado. Aí ele pegou e falou assim, que dia que foi? Aí eu falei, tal dia, tal horário. Era eu dentro do carro. E eu tava terminando de conversar ali. Aí eu falei, tinha um policial assim, tava olhando a prancheta, porque a gente passou devagar, né? Eu falei, tava olhando uma prancheta e tal. Aí ele falou, era eu. Ele tava conversando no rádio pra ter a confirmação dele ir lá e colocar o cone pra fechar a tinha acabado de passar. E a gente tinha acabado de passar. Eu acho que o Danilo vai lembrar disso que a gente comentou um dia na escola, na célula. E a gente acabou chegando nesse dia, no 88, né? Chegamos, era 11h40 da noite. Estacionamos o carro. Estacionamos o carro, olhamos e falamos, chegamos no dia 88. Então foi tudo assim, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, né? De ser tão específico, né? Mas é que essa é uma das maneiras que eu peço para o Senhor falar comigo. Que quando é através de sonhos, mas de forma bem clara. Que eu falei assim, se o Senhor for bem claro comigo, eu não tenho medo. Eu vou. Porque se realmente o Senhor for bem claro comigo, eu vou. Não importa o que aconteça. Né? As comprovações, né? E foi tudo dando certo até a gente chegar aqui. Aí, ainda mais com a confirmação dos pastores lá no Paraná. Né? E antes de a gente vir, teve mais uma profecia, né?
Mas eu quero avançar com vocês, porque acho que nem vai dar, né? Porque tem que ser outro programa para a gente conversar do período que vocês chegaram até agora, né? Verdade, eu falo verdade. muito, tem O que que chamar aconteceu assim, quando eles estavam para vir, a pastora Rebeca, acho que conversou com o pastor Luiz e nos prepararam para receber vocês. Sim, né? sim. Uhum. Então, desde que eles chegaram, a gente está acompanhando ministerialmente o Timóteo e a Jane com as crianças. E a gente tem visto, né, o que vocês têm passado aqui, né, esse processo de preparação não é só uma preparação ministerial, é uma preparação muito profunda, né, para uma vida de missões mesmo, né? Vocês estão experimentando aqui coisas que talvez vocês nunca imaginaram, né? Estamos indo ao extremo, né? Muito extremo, Mas se tiver né? alguma dúvida, tem lá a minha história também, até um pouquinho do... Tem um pouquinho. Teria que ter muito mais tempo para a gente conversar e eles contarem esse período de 1 ano e meio, mais ou menos, né? E, assim, mas já está mais ou menos perto de vocês irem para o Japão, né? Eu acho que já está bem próximo, né? Pelos planos da liderança e também de vocês. Sim. Qual é a expectativa hoje de vocês em relação a esse momento próximo de ter que ir? Prazo? Eu não quero nem que vocês falem prazo, mas como tá. é que vocês se sentem, né, desse tempo de 1 ano e meio? Como é que tem sido essa preparação? Né, o que Deus já fez na vida de vocês, ou em termos de maturidade, de crescimento, de dependência, e para encarar, né, essa próxima fase na vida de vocês lá no Japão, que é a próxima fase, eu creio, né? Aqui eu acho que está sendo uma faculdade, como fala? Intensiva? Bem intensiva. Estou aprendendo muita coisa, né? Até a questão de ministério, mas não somente isso, mas as experiências que a gente tem vivido aqui tem nos proporcionado muito crescimento, muito mesmo. A gente tem vivido, assim, provisão de Deus, a fidelidade do Senhor, que eu tenho certeza que se eu tivesse no Paraná, eu não teria vivido isso. Então, para mim, já foi gratificante eu ter... Acho que não é nem questão de estar no Paraná ou não, mas se não tivesse ouvido mesmo a voz do Senhor vindo, né? A gente não teria experimentado tanta coisa, assim, com Deus, né? Porque, assim, não que nós não vivêssemos algo, nós já vivíamos algo ali com o Senhor, né? Nós estávamos tendo experiências com o Senhor, mas, assim, algo tão intenso e tão profundo quanto tem sido hoje, realmente, se nós não estivéssemos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, a gente não estaria passando por tudo isso, né? Experimentando tudo isso. E foi um tempo, assim, pelo que eu tenho acompanhado, um tempo, assim, bem doloroso também, né? Acho que para a Jane, principalmente, né? A questão familiar, né? De perdas, né? E tudo nesse período, né? Nesse curto período. Nem antes nem depois, né? Justamente nesse intervalo, né? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, eu não sei se eu falei realmente, acho que eu falei para outras pessoas, mas quando vocês chegaram, né, primeiro foi o desafio de arrumar um emprego, né? Não, verdade. Você trabalhar, e a gente via que vocês sofriam com isso. E quando arrumou o emprego, o Timóteo foi bem tratado ali, né? Que era um negócio bem pesado, né? Pesado mesmo fisicamente, né? Sim, sim. E acho que a remuneração não tão boa como vocês estavam acostumados, né? E teve uma vez que o Timóteo, ele falou algumas coisas comigo, falou, poxa, pastor, tá difícil, né? Eu não consigo suprir a minha esposa em algumas coisas que eu sei que ela precisa, e eu sabia que estava doendo para ele, né? E lá na célula, a gente estava liderando a célula ainda, né? Eu sabia que a gente podia ajudar mais vocês se a gente falasse com as pessoas, né? Embora eu sei que a célula ajudou muito, né? As pessoas que naturalmente se sentiam impulsionadas de abençoar em algumas ocasiões vocês, mas eu sabia que a gente podia fazer muito mais. Só que eu ouvi, sim, claramente meu coração de Deus, falou assim, não entra nesse negócio. Então, é engraçado o senhor falar isso. Eu cheguei a falar isso para vocês? Não. Mas é engraçado você falar isso, porque teve um dia que eu, num desses dias de dores, né? Eu liguei para minha pastora, essa pastora lá do Paraná, e eu comecei a falar para ela, e ela pegou e falou assim, o mais difícil, sabe o que é, filha? É a gente não poder fazer. A gente querer, a gente pode, mas não pode porque o Senhor não deixa. Isso mesmo que eu Ela senti. Falou, e aí eu até falei um dia para ele, eu comentei, eu falei assim, eu vejo que isso é realmente tudo Deus tratando. Porque Faz eu sei parte. que tem gente que tinha gente que olhava toda a situação passando e querendo pegar a gente no colo e não podia porque o Senhor estava tratando. Foi isso que eu senti. E assim, a percepção que eu tinha assim, no Espírito era que porque Deus estava ensinando vocês realmente a depender dele totalmente.
né? Não que ele não ia usar pessoas para ajudar, mas eu não podia ter mais misericórdia do que Deus, né? De vocês, né? Porque eu ia atrapalhar esse processo na vida de vocês. E eu sabia que Deus ia cuidar, mas vocês tinham que passar por esse processo de dependência, de esperar Deus fazer, né? E eu ficava, poxa, mas a gente pode, se eu falar com fulano, ele vai ajudar, porque as pessoas têm generosidade, né? Sim. E todo mundo gosta de vocês, já estava amando vocês ali na célula. A gente poderia fazer, a gente poderia mobilizar aquele povo. A nossa célula ali é uma célula de pessoas prósperas, pessoas, a maioria muito bem sucedidas, né? Profissionalmente, financeiramente, e pessoas que a gente vai aqui em Santarém até convivendo, as pessoas teriam vontade, né, e disposição para ajudar, mas eu sabia que eu não podia fazer. E acho que eu falei com a Rejane, talvez eu até comentei com outras pessoas, com a pastora Rebeca, eu cheguei a comentar, pastor, a gente pode fazer isso aqui? Ela até falou, não, pode, mas eu sabia no fundo, não, deixa Deus cuidar aí. Já, tipo, depois de algum tempo, né, que, assim, um dia eu liguei para essa minha pastora e falei, e aí ela falou assim, tá, filha, me deu aquele chacoalhão, e depois de um bom tempo foi que ela me falou isso, que, tipo assim, tipo agora, né, ela pegou e acabou soltando, ela falou, é muito doloroso quando a gente vê que a gente tem que fazer, né, tipo, a gente pode estar fazendo, mas o Senhor não deixa, porque o Senhor está tratando, e a gente não pode interferir no tratamento do Senhor. É justamente isso. Aí ela falou isso, e eu até falei para o Timóteo, eu falei, olha, eu vejo que realmente é tudo a mão do Senhor pesando em tudo sendo assim, direcionando, tudo na mão do Senhor. Mas até aqui o Senhor tem ajudado e abençoado. Com certeza. E está chegando a hora. E a expectativa, como é que está? Até estava conversando ontem, né, com a pastora Rebeca, né, que a gente já enviou os documentos, né, então, ou seja, é só uma questão de realmente um prazo bem curto para a gente estar indo. A expectativa é muito grande, até porque é algo novo, né? A gente vai estar dentro de um projeto que vai estar ajudando, né, uma outra unidade da igreja, assim, vai abrir um outro ponto missionário. Mas você já conhece agora o Paulinho com a Priscila, né, que estão vindo? Vamos estar conhecendo. Está bem ansioso para conhecer vocês, né? Então vai ter, assim, muita informação, então a gente vai ter que, sei lá, cuidar bem do coração, tirar toda a ansiedade, porque realmente, assim, a gente sabe o que a gente vai fazer lá, mas tem tudo uns bastidores, né? Até a questão das crianças, adaptação das crianças, né? A língua é outra, né? O clima é outro, que aqui é bem quente, a gente vai chegar lá bem no inverno, entendeu? Então já é uma diferença climática muito grande, né? Então a gente crê assim que, como é Deus que está direcionando, as crianças vão se adaptar rápido, a gente vai relembrar o japonês, né? Então, e a questão ministerial também, né? A gente crê que o Senhor vai direcionar até um trabalho, tudo, né? A gente está na mão do Senhor, né? A gente está se preparando para liberar vocês. Não, porque, assim, foi um tempo tão curto, mas parece que é mais tempo, né? Verdade. Porque a gente está 3 anos aqui, eu e a Rejane chegamos tem 3 anos, né? Fez em agosto, mas não parece que é só 1 ano e meio, parece que vocês chegaram quase junto com a gente, mas não, teve um intervalo maior. Né, que foi depois do DIFRE de 2020, foi 2021, né? Foi fevereiro de 2021. E nesse período, assim, a gente fica feliz pela tarefa que a pastora Rebeca deu pra gente, né? Da gente ter conseguido executar e vocês terem topado 100%, né? Porque nesse período vocês chegaram, se tornaram membros da célula, né? Depois de um tempo, né? Se tornaram líderes, cada um tem uma célula, as células já multiplicaram, já está para multiplicar de novo. Final desse mês. 2 ou 3, né? Final desse 3 mês. células. Dá para multiplicar em 3, porque a de criança pode ter uma célula de adolescente agora, pode ter, né? Pode. E de adulto já está num número muito grande. O louvor, que Timóteo se intrusou rapidão, né? Foi. Nesse período está até nas férias do Bruno responsável, né? Por todo o ministério, que é um negócio muito grande, né? Sim. Tudo é aprendizado, né? A gente entrevistou né? o Bruno aqui, são mais de 200 pessoas, 30 e poucos núcleos, 30 e poucos, 32, 33 núcleos. Essa cobertura é um negócio muito... Sim. Um negócio muito grande, né? Um negócio bem poderoso. Mas está sendo bênção, está sendo bênção. Tô gostando. É porque você tem que estar atento, né, em todas as situações, mas está sendo um aprendizado, que eu sei que nada é em vão.
Né? Se está sim, permitindo isso, é para mim ter mais maturidade, né? Então, só estou agradecendo pelas oportunidades. E, assim, também tem a questão financeira, né? Porque vocês vão para lá. Sim. Possivelmente pode se realizar o sonho da Jane, né? De ter que voltar a trabalhar lá, né? Porque eu acho que a ideia é até essa, de ir para uma cidade bem industrial, né? Então, para vocês poderem interagir com as pessoas, né? A princípio, os planos são esses, de que o Timo comece, né, a trabalhar em fábrica. E eu comecei a fazer cabelo. Eu fiz cursos, né, tanto de barbearia quanto de cabeleireiro. Então, eu começar a ir para essa área, né, para poder continuar em casa cuidando das crianças, né, auxiliando as crianças, assim. E ele trabalhando em fábrica. Que, querendo ou não, a gente sabe que lá no Japão é o melhor meio, assim, de conhecer novas pessoas, mais né? pessoas. Principalmente brasileiros, né? Porque Isso. esse projeto agora O alvo são os para alcançar brasileiros. brasileiros que moram no Japão, né? Porque já tem a Igreja Internacional, Sim. que era o pastor Josias, né? Que tem várias nacionalidades, o culto é inglês e japonês. Do pastor Timóteo é 100% quase, acho que 100% japonês. E agora, acho que mais um projeto para alcançar outra, talvez de latinos, né? Brasileiros e latinos, né? Mas eu acho que vocês também poderiam aproveitar a oportunidade, a gente já vai terminar o programa, mas da gente colocar os contatos de vocês, porque pode ser que vocês são missionários e vocês são mantidos, na verdade, por Deus, né? A fonte de provisão é o Senhor, mas a fonte de provisão é o Senhor através de pessoas, né? Deus não faz cair dinheiro do céu, quer dizer, até se Ele quiser ele faz, né? Mas não é usual, né? Deus usa as pessoas, o recurso de pessoas que se sentem impelidas por Deus para financiar, né? E o texto lá do apóstolo Paulo escrevendo, né? Que como é que ouvirão se não tem quem pregue? Mas como pregarão se não tem quem envie? Então, a obra missionária é um esforço conjunto da igreja, de pessoas que estão dispostas a irem pregar, mas daquelas também que ficam e enviam, né? E dão condições financeiras daqueles que se dispõem a ir, de fazer, de estar na linha de frente da obra missionária. E eu acho que as duas são tão importantes, porque não tem como isso, não tem quem envie. Né? A igreja, é claro, tem todo um projeto, a Paz International tem a finalidade missionária, né? Mas ela também funciona através de mantenedores, né? Então, a não ser que vocês não queiram, né? Não, estou brincando. Mas a gente podia aqui divulgar o contato de vocês, para, se alguém estiver assistindo esse programa e Deus tocou no teu coração para ir juntamente com eles para o Japão, né? Você pode participar desse projeto que é da Paz International. A Paz Church, junto à Paz International, está enviando eles, estão tendo essa cobertura espiritual, essa autorização. Eles vão se unir, a Paz International, ou melhor, a Paz Church lá do Japão, né, com um projeto que está vindo até aqui recente. Está chegando aqui há uns dias o Paulinho, filho da pastora Rebeca, a Priscila, filha do pastor Luiz, a pastora Miriam, que estão no Japão, são missionários lá, estão à frente dessa nova igreja que vai ser fundada, não é isso? E o Timóteo e a Jane estão indo para somar a equipe, né? Sim. Então, como é que as pessoas podem achar vocês? Vamos lá, o WhatsApp. Se vocês quiserem o WhatsApp ou não, mas pelo Instagram, o WhatsApp, vai aparecer aí na tela da edição aí do programa. Pode ser o WhatsApp, né? É que o meu ainda é o DDD do Paraná, né? Não tem problema, o WhatsApp, né? 44, né? 99102-2102. Aí. Ok. A gente vai estar anotando para eu passar depois ali para a Aira, que vai editar. Felipe também. Instagram, Jane Kian. Jane_TJ. E o teu é Timóteo T.Hidalgo, né? Isso. Tá Mas bom. procurar Janikian Furuya. Já vai achar. Muito mais fácil de achar. Então, se quiserem entrar em contato, né, se você sentir de Deus de conversar com eles, perguntar mais, perguntar a forma de ajudar. O Japão é um país, em relação ao Brasil, né, a moeda, não é que a moeda japonesa seja tão valorizada, o custo de vida no Japão é muito caro, né? Sim. Então, em relação ao real brasileiro, o real vai subir, mas por enquanto, né, tem uma diferença muito grande. Eu sei porque o Lucas, meu filho, já passou 3 meses no Japão e foi punk, foi difícil, né? O Lucas, acho que literalmente ele vendia o almoço para comprar o jantar lá. Eu lembro que isso foi em 2019, né? 2019.
O Lucas passou 3 meses lá e o Lucas morava numa, eu não sei o nome que se dá, mas era tipo uma república de estudantes, né, estrangeiros, e alugava só um quarto, o quarto de um banheiro, mas a cozinha e a sala eram comuns, né? Então tinha indianos, tinha pessoas de outras nacionalidades lá. O quarto, naquela época, em 2019, o aluguel mensal era R$ 2.500. É mais do que eu pago de aluguel hoje para a gente morar aqui em Santarém. E era só ele lá, a comida era muito cara, era tudo muito caro lá. Então, mas eles vão, e a igreja vai realmente abençoar a vida deles, Deus vai abrir portas para eles, e esse projeto vai se realizar em nome de Jesus. Amém. Vamos para nossas considerações finais, porque quem quiser, pessoal, manda aí a mensagem aí nos comentários do YouTube, do Facebook não, só YouTube, não é o culto online, só do YouTube mesmo, ou manda no Instagram também, vai aparecer os cortes aí, vai aparecer a postagem anunciando o programa. Se você quiser mais uma parte, a gente pode marcar outro dia para falar sobre a trajetória Santarém, né, que a gente pulou, tá bom? Mas vamos para as considerações finais. Qual a mensagem vocês poderiam deixar para a nossa audiência? Não são ouvintes, são espectadores de YouTube e da televisão também, para a edificação deles, sobre chamado, sobre obediência, sobre dependência. Eu não sei o que está no coração de vocês. Cada um pode deixar uma rápida mensagem para a gente finalizar. Eu acho assim, o que mais me chamou a atenção nesse período do testemunho foi que esse casal de amigos nossa que abriu o restaurante na nossa cidade, eles eram do Rio de Janeiro, entendeu? Gente boa, com certeza. Aí, Carioca, só que gente boa. não deu certo lá dele, como a família dele era do Paraná, né? Aí ele veio e juntou com o irmão dele e abriu um restaurante japonês com açaí. Eu falei, que mistura. cara, é improvável ter dado certo. Meio que fosse, mas quando está na direção de Deus, dá certo. Eles iam um ano, eles já estavam pensando já na filial, não sei o que, e estavam, sabe, crescendo muito rápido. E eles estão muito bem, né? Não, mas interessante também que antes deles saírem do Rio de Janeiro, o Senhor também falou para ele que ele iria para um lugar e que o Senhor iria alargar as portas dele. Né? Então, assim, quando ele passou realmente a obedecer aquilo que o Senhor falou, né? Realmente ele tem sido muito bem sucedido. E assim, lá, né? e aí teve um dia que eu lembro até hoje que marcou minha vida, porque a esposa dele estava lá no caixa, né? E como ela me ajudava no louvor, então a gente tinha, né, uma certa intimidade. Aí eu perguntei para ela, e se vocês tivessem esse mesmo projeto, né, esse restaurante, essa ideia aqui, e abrisse lá no Rio de Janeiro, você acha que daria certo? Ela, não. Na lata, assim, ela respondeu. Eu falei, mas por quê? Ela, porque a gente não estava no lugar certo. E aí eu entendi, falei assim, amém, eu entendi. Porque muitas vezes a gente está fazendo tudo certo, mas a gente não está no lugar certo. Entendeu? Então isso fez com que a gente, peraí, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mas eu quero também estar no lugar certo. E aí o Senhor começou a dar direção para nossas vidas, né? Então eu quero deixar essa mensagem, né, que para vocês procurarem saber qual que é a direção de Deus, né? É uma coisa que eu e a Jane, a gente tem conversado muito sobre a questão da nuvem, né? A gente tem que seguir a nuvem, né? Então, que vocês possam procurar a vontade de Deus, que quando a gente está na direção de Deus, as coisas fluem naturalmente. É interessante lembrar que, tipo assim, não é porque nós estamos seguindo na vontade do Senhor que tudo vai ser mil maravilhas, né? A gente não pode criar algo utópico. Mas, assim, a gente lembrar que na vontade de Deus, Ele nos prova. Muitas coisas Ele permite acontecer. E não é porque Ele permite que Ele deixou de estar conosco, lógico que a gente tem que estar sempre orando, pedindo direção do Senhor, né? O tempo inteiro, Senhor, a nuvem está aqui, eu estou aqui ainda, mas se a nuvem se mover, né, eu vou junto. Mas a gente sempre lembrar que o Senhor, Ele está sempre conosco. Por mais que a gente passe por dificuldades, né, que não tem sido poucas, o pastor tem acompanhado a nossa vida, mas o Senhor, Ele permanece. E nos pequenos detalhes o Senhor está lá. Então, uma coisa que marcou muito a minha vida, e assim, em todos os sentidos, não... A frase dá conotação financeira, mas não seria aplicada apenas no sentido financeiro. Mas num dia das minhas dores, eu liguei para minha pastora lá no Paraná, né? E foi esse dia que ela me aconselhou muito. E uma coisa ela falou para mim. Ela falou assim... Quem quis que você saísse daqui? Foi você? Você deu na sua telha assim, eu vou embora. Eu falei, não.
Ela, você saiu daqui com direção de Deus, não foi? Eu falei, foi. Ela, você só saiu daqui por causa de Deus, não foi? Eu falei, foi. Aí ela falou, então, tipo, meio que acorda, porque quem aponta paga a conta. E aí ali eu entendi que se o Senhor está na direção, eu preciso descansar, que Ele vai estar cuidando de tudo. Por mais que tudo está parecendo tudo louco, está tudo fora do lugar, mas o Senhor, Ele vai dar a direção e Ele vai cuidar de tudo. Então, se Ele está dando a direção na nossa vida, por mais que o perrengue está acontecendo, a gente pode descansar e saber que no fim Ele está cuidando de tudo. É isso aí, pessoal. Então, obrigado, viu, por vocês terem topado. A gente estava ensaiando isso já há um tempão, né? É verdade. Mas foi muito edificante, né? Eu já conhecia por conversar com vocês várias vezes, alguns detalhes dessa história, mas ouvindo novamente me sinto muito edificado, muito desafiado. Tem muito a ver também, a minha vida tem muito, e da Rejane, a gente tem muitas coisas semelhantes, né? Não o Japão, né? Uma coisa mais interna, mais nacional, né? Mas muitas coisas parecidas, a gente se identifica e sabe que é muito desafiador a gente obedecer a voz de Deus, mas minha mãe sempre falou pra gente, pra mim e pra minha irmã, né? O melhor lugar que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus. Sim. Então a gente tem seguido isso, e vocês também, né? E fica essa lição, né, para as pessoas que têm alguma dúvida, né, sobre confiar no Senhor, sobre fechar os olhos e mergulhar de cabeça, né? Que sabe que Deus vai ou mergulha contigo ou Ele te segura lá embaixo. Uma coisa ou outra vai acontecer. Então, pessoal, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você que assistiu esse programa inteiro. Se você pegou só uma parte, volta um pouquinho aí o vídeo, assiste tudo, tá bom? E até o nosso próximo encontro na TV Amazônia e também no YouTube com o ANW, Amazônia News Weekend. Deus abençoe, até mais.